Olá, meu querido amigo das redes sociais, meu querido amigo do YouTube. Meu nome é Pedro Glivart Neto, sou advogado especialista em direito previdenciário, também faço cálculos previdenciários e tenho esse canal aqui, o Previdência Agora, que se debruça sobre temas intrínsecos aí do direito previdenciário. Hoje eu vou falar sobre o tema 692 do STJ, conectivo aí ao tema 799 do STF, que fala sobre a possibilidade de que tem o INSS de cobrar benefícios que foram dados aí aos beneficiários que foram eventualmente mais adiante considerados indevidos. E também sobre o tema 979 do STJ, que é basicamente quase a mesma coisa, sobre a possibilidade de que tem o INSS de te cobrar sobre algum benefício que foi concedido ao beneficiário por erro administrativo do próprio INSS. Vamos lá. Primeiro, inscreva-se no canal, comente aí embaixo, ative o sininho para receber as notificações. E vamos aí começando no tema. Vamos falar primeiro do erro administrativo do INSS em concessão de benefício. E depois ele vê mais adiante que houve um erro administrativo e ele resolve cessar o benefício. O INSS tem direito de te cobrar esse valor que foi concedido, como por exemplo uma aposentadoria de um salário mínimo por alguma modalidade durante 3 anos. Vejam, o INSS em algumas leis já tem aí por definição de que eles podem cobrar sim esses benefícios que foram concedidos indevidamente. Mas o beneficiário que teve o seu benefício cessado, ele tem direito a entrar na justiça e discutir a legalidade disso, no sentido de que existem alguns princípios em direito que devem ser respeitados. Por exemplo, como o exemplo que eu dei, uma pessoa de poder aquisitivo baixo, que infelizmente é pobre, ganha um benefício em alguma modalidade de um salário mínimo. Esse benefício é cessado porque o INSS viu algum problema administrativo, algum erro. A pessoa deixa de receber o benefício e o INSS inicia uma cobrança referente à somatória desses benefícios todos que foram concedidos foi concedido e durante 3 anos foram repassados aí ao beneficiário. Princípio da boa-fé, princípio da dignidade humana. Isso é muito importante. Primeiro, o beneficiário pode ter tido boa-fé. Eu acredito que sim. Na maioria dos casos ele teve boa-fé. Então ele se defende na justiça no sentido de que a boa-fé em receber o benefício protege ele para que o INSS não venha cobrar. Dignidade humana, a pessoa é pobre e prova de uma maneira absoluta que esse benefício já havia se incorporado aí à família dela, ou ela ou a família dela. Então a justiça tem por bem aí declarar que pelo princípio da boa-fé, pelo princípio da dignidade humana, essa pessoa aí tem a proteção no sentido da não cobrança do INSS, dessa somatória desses benefícios que mais adiante foram considerados um equívoco. Princípio da boa-fé, princípio da dignidade humana são as principais questões nesse caso, porque a maioria dos benefícios são benefícios de um salário mínimo e esses benefícios são, obviamente, destinados a pessoas da esfera mais pobre da população. Esse é o caso do tema 979 do STJ, que versa sobre erro administrativo ou equívoco do INSS, mais adiante ele percebe e vem anular esse benefício.
Logicamente, se a pessoa não comprovar a boa-fé e não comprovar que o benefício se incorporou de maneira absoluta a ela ou a sua família, o juiz que trata do caso vai determinar que o INSS pode sim cobrar. Vamos falar de outro caso. Tema 692 do STJ, conectivo ao tema 799 do STF. Esse tema fala sobre tutela antecipada. Quem obteve benefício de tutela antecipada, por exemplo, vou citar o caso desaposentados. Pessoas que obtiveram aí por tutela antecipada, é uma liminar de um juiz, onde esse juiz reconheceu que a pessoa poderia se desaposentar, porque ela trabalhou muito tempo após a primeira aposentação, e por tutela antecipada, o juiz determinou que essa pessoa pôde se aposentar, se desaposentar e reaposentar. Então ele se desaposentou da aposentadoria inicial, como ele trabalhou mais tempo, foi calculado mais tempo de contribuição, como por exemplo, é até dada uma média maior, a sua renda média, e o juiz por tutela antecipada decidiu, você pode sim se desaposentar da aposentadoria inicial e se reaposentar pela aposentadoria melhor, tendo o fato de que você trabalhou muito tempo a mais depois da primeira aposentadoria. Veja só, o tema 692 do STJ refere-se a esse caso. E ele diz que quem obteve tutela antecipada, quem obteve aí, nesse caso, como por exemplo, da desaposentação e reaposentação, mediante uma tutela antecipada, tem também características de princípio da boa-fé. Então, como uma pessoa teve boa-fé, afinal, ela aposentou, trabalhou mais 10 anos, por exemplo, se desaposentou e se reaposentou por uma medida judicial e durante 5 anos ela veio recebendo esse benefício novo, mesmo que esse tema não tenha transitado julgado ainda, que essa ação dessa pessoa não tenha transitado julgado, as instâncias superiores consideram que a boa-fé, o princípio da boa-fé, é o princípio que deve ser levado nesse caso como um princípio importante, um princípio que deve aí abastecer as sentenças, deve abastecer o caso em tela, e por esse princípio o INSS não tem direito de te cobrar, ou seja, as cobranças são irrepetíveis, elas não podem ser cobradas. Como, por exemplo, esse caso da desaposentação e aposentação de um beneficiário que durante 5 anos recebe aí um benefício maior. Imagina só, ele tem durante 5 anos esse benefício, o benefício é cessado, ele pode discutir também isso na justiça se ele quiser, mas o INSS não vai ter direito de cobrar aí esses 5 anos somados de benefício desse beneficiário, desse segurado do INSS. Bom, esse foi o tema 692 do STJ, também conectado ao tema 799 do STF. Esse tema não é constitucional, no meu entendimento ele é constitucional sim, porque na verdade os temas no que dizem respeito a benefícios são direitos que advêm de verbas alimentícias. E essas verbas têm uma preferência constitucional, essas verbas têm aí uma possibilidade de discussão no STF. Então, esse foi meu vídeo de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente aí embaixo, terei todo o prazer em resolver o seu questionamento, sua dúvida, e um grande abraço.